Pessoal, hoje eu venho trazer um assunto extremamente sério. Saiu uma notícia que não é tão nova, saiu no começo do mês, da Itaú Asset. A Itaú Asset ela corta a projeção da Selic de 3,75 para 1,5 até o final de 2020, até o final desse ano. Então a gente está falando aí de uma taxa Selic de 1,5%. Se a gente for pensar que o Brasil, em 2016, 4 anos atrás, a gente tinha uma taxa Selic de 14,25, a gente está falando de muitos cortes, tá? Uma taxa Selic de 1,5 é realmente muito baixa. E nesse vídeo eu trouxe para vocês basicamente quatro impactos em quatro setores diferentes que uma taxa Selic de 1,5 com certeza vai afetar. Tá? Então, assim, primeiro eu queria trazer aqui para vocês a taxa futuro, o DI futuro de 2021, ele está hoje caindo absurdamente, ele está em 2,6. Então isso mostra que talvez essa projeção do Banco Itaú, ela pode ser que dê certo, tá? Não sei se 1,5, mas com certeza cortes na Selic a gente vai ter. Pode ser que caia para 3, caia para 2,5, mas se cair para 1,5, é o que eu vou trazer hoje para vocês, algumas coisas, algumas medidas nós vamos precisar tomar aí em relação aos nossos investimentos, tá? Então vamos lá. Primeiro vocês precisam entender por que uma Selic tão baixa, né? Por que o Itaú prevê aí uma Selic tão baixa e por que o Brasil está vindo com cortes de Selic gradualmente. Primeiro porque o Brasil ele estava conseguindo controlar suas dívidas, né? Sem dívida não, a gente sempre teve um déficit, mas a gente estava conseguindo controlar nossas dívidas com a reforma da Previdência e tal. Com isso, a gente pode diminuir um pouco nossa taxa de juros, porque uma taxa de juros alta, ela basicamente faz com que atraia investidores, só que esses investidores vão estar emprestando dinheiro para o país pagar as suas dívidas. Então, assim, é bom para investidores, mas é muito ruim para o país uma taxa de juros muito alta, porque aumenta muito mais a sua dívida, você está simplesmente rolando uma dívida para frente. E é isso que a gente estava tentando mudar e está dando certo. Mas agora, o motivo dessa Selic tão baixa é por causa da inflação. Tá? Então, assim, a gente sempre teve, a gente sempre viveu, e eu vou gravar um outro vídeo falando sobre imprimir dinheiro, falar um pouco sobre inflação em si, mas a gente sempre cresceu sabendo que inflação sempre foi o nosso problema, principalmente o problema do Brasil, a gente sempre teve hiperinflação. Porém, eu já ouvi uma frase muito interessante que é muito mais fácil uma inflação descontrolada, você segurar ela, do que uma inflação muito baixa e você tentar estimular ela, porque o estímulo muitas vezes acaba. E basicamente o estímulo é o quê? Baixar a taxa de juros. Quanto mais baixa é a taxa de juros, mais você influencia as pessoas a tirarem o dinheiro dos investimentos e gastarem, tá? E principalmente esse dinheiro voltar para a economia real e automaticamente fazer a inflação subir. Tá? Por que a inflação desse ano vai ser muito baixa? Vocês, obviamente, moram no planeta Terra, sabem que está todo mundo aí em quarentena, o consumo praticamente de tudo caiu muito, do turismo então caiu 70%, 80%, e com isso a gente vai ter com certeza uma inflação muito baixa. Porque, poxa, se você vê aí, todo mundo não para de mandar, tem um monte de imagens e um monte de, por exemplo, viagens para o ano que vem a preço de banana, tem bares e muitos estabelecimentos vendendo ingressos que você vai poder ir depois que passar esse momento, também a preço de banana. Tudo isso faz com que, com certeza, a inflação seja muito baixa, porque está vendendo barato, a inflação ela vai ser baixa, talvez a gente tenha até deflação. E isso é muito ruim. Se você é um empresário e, por exemplo, você vende boneca, você fabrica uma boneca para vender ela por um preço. Daqui a um ano, você vai querer vender essa boneca mais cara do que o que você vendia esse ano, e não mais barata. E é isso que acontece quando tem deflação. A gente acaba vendendo coisas que a gente faz, que a gente fabrica como empresários mais barato, e isso é muito ruim. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a economia por trás disso. Mas, basicamente, aqui a gente tem quatro impactos em quatro tipos de investimentos. Primeiro é o câmbio. Muito provavelmente isso vai fazer com que a taxa, com que o dólar suba, tá? Com que a nossa moeda se desvalorize um pouco mais. Pode ser que sim, pode ser que não,
mas normalmente quando a Selic cai bastante, o nosso país fica menos atrativo no sentido de emprestarem dinheiro para o país. Óbvio, uma taxa de juros a 14,5% é muito melhor você emprestar dinheiro para um país desse do que para um país que está pagando 1% de taxa de juros. Então isso pode afugentar um pouco desse lado. Por que eu falei pode? Porque também impactam as ações, tá? Então, vamos caminhando. Uma outra coisa que vai ser com certeza afetada com uma taxa de juros a 1,5% são os juros bancários. Gente, um banco, como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com juros, tá? O preço do banco, o que faz o banco ganhar dinheiro ou não, é o juro que ele cobra, porque a commodity do banco é o dinheiro. Então, quanto mais baixo o juro, menos dinheiro o banco ganha. E isso não é bom. Por isso, por exemplo, também que os bancos eles estão ainda caminhando, não estão se valorizando tanto como, por exemplo, ações do varejo e... Bom, isso é um outro assunto. Um outro tipo de impacto, e esse com certeza é o principal, é o impacto na renda fixa, nos investimentos de renda fixa. E aqui eu dividi em 3. Investimentos pós-fixado, investimentos atrelados à inflação, que é, por exemplo, IPCA mais alguma coisa, mais 2, mais 3, e investimentos pré-fixados. Os 3 vão ser afetados, principalmente por causa dessa taxa de juros que eu te falei. O DI futuro, ele meio que precifica o que esses títulos de tesouro ou de CDBs ou de emissões bancárias vão colocar, vão precificar mesmo, vai ser o valor, a taxa deles. Tá? Então, basicamente falando, para não ficar também um linguajar muito louco e estranho, títulos atrelados a pós, então exemplo, eu tenho um CDB que rende 130% do CDI. Cara, vai ser 130 de 1,5%, é muito pouco. Eu tenho investimento atrelados à inflação, IPCA mais 3%. Se a taxa de juros vai cair para 1,5%, é porque acreditam que o IPCA vai ser de 1,5%, 2% também no máximo. Então vai afetar na parte do IPCA. Só que você está blindado na parte do IPCA mais alguma coisa, na parte da taxa fixa. E se você tem prés fixados hoje, muito provavelmente eles vão se valorizar. É isso que acontece quando você tem um título pré-fixado, estou falando, por exemplo, do Tesouro. Você tem um título pré-fixado e a taxa de juros cai. Esse título, obviamente, começa a valer mais. Porque qual que é o preço do seu título? É os juros, tá? Então, se você tem R$1.000, que você está com esses R$1.000 de um título que vai ser pago numa taxa de 10%, e hoje a taxa de juros que antes era 10, agora cai para 5, esse seu título ele é mais valioso do que antes, tá? Então, basicamente é isso. E agora a gente entra na última etapa, que é o que eu mais acho, que é o que eu mais acredito, o impacto nas ações. Eu acredito que a procura por ações vai aumentar muito. O ano passado a gente tinha numa pesquisa feita pela Isto É, a gente tinha cerca de 6 trilhões de reais aplicados em renda fixa, seja diretamente renda fixa, seja em fundos de renda fixa, seja em fundos DI, que são uma bosta, aqueles de banco lá rendendo 70% de CDI, 80%. Imagina isso de 1,5%, vai render 1% ao ano e ainda vai ter que pagar imposto de renda. Uma bosta. Então, assim, nessa época ainda, a gente ainda tinha Selic a 5,5%. Imagina a Selic a 1,5%, 6 trilhões de reais, rendendo 1% ao ano, muita gente vai sacar, muita gente vai sair da renda fixa e vai ter que tomar um pouco mais de risco, não tem jeito, e vão tomar risco aonde? Em ações, não tem jeito. E quando forem tomar risco em ações, essas pessoas elas vão escolher ações que muito provavelmente são blue chips. Então elas vão escolher, por exemplo, Bradesco. Vou dar um exemplo aqui, não é recomendação de compra, eu já falei dessa ação algumas vezes que eu comprei para mim, mas eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, o Bradesco, ano passado, em 2019, pagou aí 7, 8, 9% de dividendo. Hoje, com o preço que ele está, se ele pagar os dividendos do ano passado, passa de 10%, 11% ao ano. Pode ser que agora, em 2020, ele não pague o que ele pagou ano passado, mas a gente acredita que o Bradesco não vai quebrar, não vai falir, ele vai voltar a ser como ele era antes. E talvez em 2021, ele vai talvez pagar os dividendos do ano passado. Se ele pagar 10% de dividendo ao ano, e a gente está falando de uma taxa de juros de 1,5% ao ano, e hoje, no dia que eu gravo para vocês, os dividendos não são tributáveis de imposto de renda, a gente está falando de 10% livre ao ano versus 1,5% que tem que pagar imposto de renda numa renda fixa. Então imagina na hora que esses 6 trilhões de reais entenderem isso e começarem a migrar para renda variável. Imagina o peso que isso vai dar para as nossas ações, para a B3 aumentar ainda mais
os CPFs na bolsa. E, gente, basicamente é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu quis trazer esses impactos. Por quê? A Selic vai cair para 1,5%? Ainda não sabemos. Ela vai cair? Com certeza vai. Por quê? Porque o consumo está fraco. Mas será que o consumo está fraco e vai melhorar? Eu deixei um vídeo aqui para vocês sobre o varejo que reabriu lá na China. Enfim, assistam esse vídeo e bons investimentos para vocês. Façam a escolha certa e fiquem com Deus.